Graças mais uma vez a Yahweh, o Criador dos céus e da terra, por nos permitir dar continuidade a essa série sobre entendendo o Gênesis. Como eu prometi no vídeo passado, que eu ia mostrar aos irmãos o arrependimento que procede não do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas que procede do Pai, do alto, do Espírito que vivifica o homem que morreu após a desobediência no Jardim do Éden. 2 Coríntios, capítulo 2, só por referência, e o verso 5, que diz: Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, o Criador, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque foste contristados, mas porque fosse contristado para arrependimento. Pois foste contristados segundo e algo, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresse. Porque a tristeza, ou seja, o arrependimento, segundo o Criador, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza segundo Yahweh, a qual o homem morto em delitos e pecados, o homem que herdou dos nossos pais, Adão e Eva, devido à queda do estado perfeito para o estado profano, da pureza para a impureza. O homem criou, o Criador criou o homem reto, justo, com toda a capacidade de amar o próximo. Porém, devido à desobediência que já foi tão abordada nesses vídeos, o homem agora enveredou pela astúcia de Satanás, realizando assim um desejo que Satã proporcionou quando falou que as palavras do Criador não eram verdade, sim a dele é que era verdade. E o homem creu e desprezou e abandonou a palavra do Criador, e deu ouvidos à palavra do diabo, causando toda essa parafernália que nós, por experiência própria, temos vivido. Pois bem, meus amados, onde eu quero chegar mostrando essa passagem? O que eu quero dizer é o seguinte: quando o homem pecou, ele perdeu o que recebeu no momento em que fora criado pelo Criador, ou seja, a imagem e semelhança do Criador em santidade.
Porém, quando ele dá ouvido à mentira de Rassatã, Satanás, diabo, ele agora destrói, devido à desobediência da palavra do Criador, destrói tudo aquilo que foi criado por Yahweh, Criador. E tudo isso houve consequência, gerou determinadas consequências. Uma dessas consequências é o fato do homem não mais desejar o Criador, fugir da presença, assim como eu já mostrei em vídeos passados, que o homem fugiu e ainda vive a fugir da presença do Criador. E que se não houver uma intervenção do alto em relação à criatura, ou seja, se o Criador não intervir no caminho que o homem está trilhando para o abismo, de maneira alguma em si mesmo ele produzirá esse arrependimento. O arrependimento que o homem em si pode produzir é um arrependimento meramente humano e que não condiz com o verdadeiro arrependimento que é provocado mediante a palavra do Criador, nos conduzindo a um verdadeiro arrependimento. Daí os irmãos façam um contraste do que é um verdadeiro arrependimento do que é um falso arrependimento. Eu vou dar um exemplo. Dois exemplos clássicos. O arrependimento de Esaú, quando perdeu o direito da primogenitura, quando deu ao seu irmão, por causa de um cozido de lentilhas, ele trocou a primogenitura, ou seja, trocou o que ele iria herdar através da bênção do seu pai, e o deu por voto de juramento a Jacó, seu irmão. Logo após Isaac abençoar a Jacó, em seguida, quem já leu essa história sabe do que estou falando, Esaú também quis ser abençoado. Porém, aos prantos, sentindo uma grande tristeza produzida pelo o próprio ser humano, não alcançou a mesma bênção que fora dada a seu irmão Jacó. Embora com muitas lágrimas a tivesse buscado, como fala as Escrituras. Outro clássico disso é a questão de Pedro e Judas. Pedro negou o Salvador. Porém, como diz, o arrependimento que Pedro sentiu veio do alto, do Pai. O Pai que produziu mediante o Espírito que vivifica, proporcionou a Pedro esse arrependimento. Perceba o contraste com o arrependimento de Judas, que traindo o Salvador, procurou devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes a quem comprara Judas por 30 moedas de prata. Comprara ao Salvador por intermédio de Judas
por um valor de 30 moedas de prata. E ele procurando desfazer por se arrepender do ato que ele fez, não alcançou misericórdia como Pedro alcançou. Porque há uma diferença entre o arrependimento de Judas e o arrependimento de Pedro. Paulo, quando escreveu uma carta repreendendo os irmãos da igreja de Coríntios, ele agora reescreve alegre pelos irmãos por ter entendido mediante a carta que ele escreveu, alegre porque o Criador, ele concedeu o verdadeiro arrependimento, como está escrito. Agora me alegro não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento, pois foste contristados segundo o Criador e alvo, para que de nossa parte nenhum dano sofreste, porque a tristeza segundo e alvo produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. É bastante perceptível o contraste entre as duas tristezas. Uma que produz arrependimento para a vida e a outra que produz arrependimento para a morte. Por quê? Como eu já abordei, o arrependimento segundo o Criador produz vida. O arrependimento segundo o sangue, segundo a carne e segundo a vontade do homem, essa não produz vida. É o que está escrito. Basta o irmão ler toda essa carta de Coríntios e ler a primeira carta de Coríntios, onde Paulo aborda o porquê que ele mandou a primeira carta. E agora ele está abordando a alegria que sente por os irmãos ter se arrependido, porque o Criador concedeu o verdadeiro arrependimento depois deles terem transgredido o mandamento. Se os irmãos forem ler, vão perceber do que estou falando claramente. Leia as duas epístolas e perceba que existe dois tipos de arrependimento. Os dois exemplos clássicos, Pedro, Judas, Esaú e Jacó. Existe o verdadeiro arrependimento, no qual é produzido pelo Criador, por intermédio do Espírito que abre a mente do ser humano que está caminhando para o abismo devido à morte espiritual. Ele, através do Espírito do Pai, ele tira a venda dos olhos desse indivíduo que está caminhando para o abismo e faz ele enxergar a realidade dos fatos. E por meio da Escritura, ele vem, por intermédio da palavra, a se arrepender dos seus maus desígnios. Vamos dar continuidade a essa série sobre Entendendo o Gênesis no próximo vídeo, pois o tempo do nosso vídeo já está acabando. Eu desejo que o Espírito do Pai, se assim for da vontade do mesmo, abra o entendimento dos amados para entender o que estou a falar. Um abraço, tudo de bom.